Conexão Ciência. Você sabe o que é o PET? Não a garrafa PET, mas o Programa de Educação Tutorial. O episódio de hoje vai trazer explicação do que é e como ele atua nas universidades. O PET é um programa governamental que conta com mais de 10 mil bolsistas, distribuídos em 881 grupos ativos em instituições de ensino superior por todo o Brasil. Criado em 2005 por meio da Lei de número 11.180 e regulamentado pela Portaria de número 976 de 2010, o PET é uma das políticas públicas mais importantes para o fortalecimento do ensino superior no Brasil. O programa oferece bolsas para estudantes e para o professor tutor, além de recursos para custear as atividades previstas no plano de trabalho do grupo. Esses grupos de petianos estão dentro das instituições de ensino superior, públicas e privadas, em todo o país. E agora vou conversar um pouco com a Andriele Aparecida Helpa, doutoranda do programa de pós-graduação em letras da Unicentro, que participou do PET Letras lá em Guarapuava. Andriele, você se lembra do seu primeiro dia no PET Letras? O que te motivou a entrar? O meu primeiro dia no PET foi um dia muito tranquilo, assim, eu fui muito bem acolhida por todos, pela professora Nícia, que era coordenadora, pelos integrantes, eu já conhecia vários deles, porque ou estudavam comigo, ou já atuavam em outros projetos, enfim. O que me motivou a entrar é porque eu entrei no meu último ano, porque no início eu não conhecia tanto, assim, sobre o PET Letras, e também eu não morava em Guarapuava, eu residia na minha cidade natal, né, em Palmital, no estado do Paraná. E eu ia todo dia só para aula à noite e voltava, né, para Palmital. E como as atividades eram durante o dia, era difícil de participar. Aí no meu último ano da faculdade, eu estava mais tempo, mais dias em Guarapuava, então eu conseguia participar, enfim. E aí eu comecei a fazer monitoria, na matéria de estudos latinos, e uma das coisas que a gente fazia na monitoria era ajudar os alunos, né, enfim. E eu comecei a participar das oficinas de língua inglesa que o PET oferecia. Então eu já tinha esse contato com o pessoal, enfim, e quando eu entrei no PET Letras foi a minha principal frente de atuação. Então, nas oficinas, para ajudar em latim, né, que é o nome da matéria é Estudos Latinos, o pessoal em letras tinha muita dificuldade. Na época existia Estudos Latinos 1 no primeiro ano e Estudos Latinos 2 no segundo ano de letras português, e os alunos apresentavam muitas dificuldades. Então, nós fazíamos oficinas para ajudá-los, e também em qualquer outra matéria que eles sentissem dificuldade, nós tínhamos os nossos plantões e ficávamos tirando dúvida, enfim. E outro projeto que eu participei foi as oficinas de português para o curso de jornalismo, porque foi tirado da grade, a professora Níncia também era professora em jornalismo, e ela sentia falta, né, de ter essa matéria de língua portuguesa, então nós, petianos, também oferecíamos essa oficina. Além disso, tínhamos projetos nas escolas, então eu e alguns colegas petianos também fazíamos oficinas nas escolas, né, na educação básica, tratando de algum tema que nós julgássemos relevantes ou até alguma demanda que a própria escola trazia. Entendi, perfeito. Atualmente, além de cursar o doutorado, você atua lecionando na rede pública e privada de ensino, né? Você acha que o PET te influenciou em algo na escolha pelo doutorado? Teve algo que você aprendeu lá que a sala de aula tradicional não te ensinava? O PET influenciou sim, porque antes mesmo de eu entrar no PET, eu já fazia monitoria voluntária, né? Então, sem receber bolsa, porque no processo seletivo para o mestrado, né, primeiramente, ele tinha um critério lá que era a participação, né, nesses projetos da Unicentro, enfim. Então, eu entrei na monitoria de forma voluntária por gostar muito da matéria de latim, né? Mas também porque contava para ingressar no mestrado. Eu depois ingressei no PET aí com a bolsa, né, o que ajudou bastante por custear mesmo, né, os custos, assim, as despesas de transporte, enfim, moradia, e também isso teria uma pontuação no processo seletivo de mestrado na época, né, hoje em dia mudou o processo seletivo, mas o edital que estava vigente, ele levava em consideração tanto a participação na monitoria ou no PET, então por isso que eu entrei. Um dos motivos, né? E várias pessoas que faziam parte do PET, eles estavam pensando em mestrado, enfim,
Nós tínhamos contato com outras pessoas que já tinham passado pelo PET, então tinha muita oficina com essas pessoas que já estavam no mestrado. Isso também incentivava, né? Nós tínhamos o nosso grupo de estudos, o ABCIR, que nós, petianos, também participávamos, né? Um grupo coordenado pela professora Nícia e a vice é a Márcia Costa. Então, nós discutimos vários textos teóricos e muitos deles eram cobrados também na prova do mestrado, que na época tinha prova, né? Então, eles sempre davam suporte, um incentivo para a gente ingressar na pós-graduação. Maravilhoso. É lindo ver como a experiência em programas que fortalecem bastante essa formação universitária, que é a integração entre ensino, pesquisa e extensão. E agora, outro relato que vamos conhecer é do Gabriel Libardi, do curso de Ciências da Computação da Universidade Estadual de Maringá. Olá, Gabriel. Conta pra gente como é a sua experiência no PET e o que te motivou a entrar. Olá, eu me chamo Gabriel Libardi. Atualmente eu sou graduando do 4º ano do curso de Ciências da Computação na Universidade Estadual de Maringá. E eu faço parte do grupo PET Informática desde o final do meu primeiro ano. Então, basicamente, eu não lembro como é fazer o curso sem estar no PET. Principalmente porque o PET me acompanha desde o meu primeiro dia de aula, já que foi o pessoal do PET que realizou a nossa semana de recepção de calouros. Eu lembro que no primeiro dia de aula eu conheci o grupo e eu me apaixonei na hora e eu tinha certeza que eu faria o próximo processo seletivo que eles abrissem. E para mim o PET era algo relativamente mágico de se ver. Era um grupo tão coeso de estudantes e cada um ali parecia ter o seu papel e cada um ali parecia acrescentar muito ao grupo. Então eu lembro que eu idealizei o PET na minha cabeça e virou uma meta minha entrar no grupo. Mesmo que eu não tivesse tanta confiança que eu ia conseguir, mas eu acabei entrando. E durante o processo eu conheci muito mais os veteranos. E eu lembro que eu criei muitas amizades, mas mesmo assim, nos primeiros dias eu me sentia muito deslocado no PET. E eu tinha vergonha de falar com eles, mas isso mudou rapidinho. Bacana. E agora fala pra mim de quais projetos você participa que o PET Informática tem. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre os projetos que o nosso PET costuma realizar durante o ano. E como o nosso PET é um grupo com muitos membros e muito forte no nosso departamento, a gente costuma fazer muitas atividades durante o ano. Então eu vou só selecionar as que mais me marcaram e as que eu mais gostei de realizar, que são basicamente a Semana da Recepção de Calouros, que eu já citei antes, que talvez seja a atividade que eu mais me diverti fazendo. E é basicamente uma semana que a gente usa para apresentar os cursos do departamento para os alunos novos. Então a gente faz atividades com eles bem diversas, para dar uma leveza a mais no começo do curso. Daí tem também a Semana da Computação, que é a semana do nosso curso, que é o evento principal, talvez, para a gente, que a gente visa aproximar os alunos do mercado de trabalho. Então a gente costuma trazer palestrantes e outros profissionais para apresentar um pouco a área para a gente. E é um evento que está crescendo bastante. Ano passado mesmo a gente conseguiu juntar 500 inscritos e a gente espera juntar mais esse ano. Daí a gente também realiza capacitações, workshops e algumas atividades tutoriais que a gente usa para levar conhecimento e ensinar alguma tecnologia ou alguma ferramenta, geralmente da nossa área, para a comunidade externa e para os alunos também do nosso curso. E talvez a experiência que mais tenha me marcado foi uma viagem que a gente fez ano passado para Curitiba, para poder participar de 2 eventos de encontros de PETs, que foi a Jornada Paranaense dos Grupos PET e o Sul PET, que é um encontro dos PETs da região Sul. E lá a gente trocou muitas experiências e eu consegui ver o poder que o PET tem no país todo. Então isso é mais uma parcela do que a gente faz em geral, mas seria mais um destaque também das atividades que eu mais me diverti realizando. Gabriel, e como você vê a importância do PET para os acadêmicos? Hoje eu trato o grupo basicamente como uma família, e eu tenho um carinho muito especial em como ele me ajudou a levar os meus anos de graduação, porque eu acredito que o PET tem esse poder de deixar a jornada muito mais leve, e como é importante o aluno passar por essa fase inserido em algum grupo que possa acolher ele, o PET faz esse papel muito bem, e nele você consegue desenvolver seus conhecimentos, sua parte social, você também consegue criar muitas experiências únicas, e você também desenvolve muitas amizades, né? Então eu recomendo o PET para qualquer um que tenha oportunidade de entrar. E é tudo de bom. Eu espero que, assim como foi pra mim, tenha sido legal saber como é a experiência dessas pessoas que fazem parte do PET. E se você está na graduação e quer viver a universidade de forma mais intensa, vale a pena conhecer o PET do seu curso na sua instituição de ensino. Até mais! Conexão Ciência.